Hoje eu resolvi pegar a moto e fazer um passeio aqui perto de Lisboa. Vou ao Cabo da Roca, um dos lugares que muitas pessoas já ouviram falar, mas alguns ainda não devem ter visitado. E enquanto eu estava pensando nesse passeio, eu comecei a pensar numa coisa. Por que viajar parece ter virado uma competição? Bom, eu quero falar isso um pouco também nesse vídeo. Se você não vier de carro ou moto, também dá para fazer esse passeio de transporte público. Uma opção é ir de comboio aí até Sintra ou até Cascais. E aqui tem sempre um ponto de autocarro, onde sempre vem aqui os autocarros que saem de Sintra e de Cascais. Nesse caso, as linhas do autocarro é o 1253 e o 1624. Autocarro, para quem não sabe, no Brasil, o autocarro é como chamam os ônibus aqui em Portugal. É aqui o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental, que fica a 140 metros acima do mar. Obviamente que é um lugar bem visitado e fica aqui dentro do Parque Natural de Sintra-Cascais. Há muitos asiáticos aqui hoje, muitos turistas, pelo que eu tô vendo. Muita gente mesmo, eles tiram foto aqui com uma coisa que eu também quero mostrar para vocês, que é esse monumento aqui da cruz. E essa frase onde as pessoas estão tirando aí as fotos e fazendo filas e filas, combina bastante aqui com o ambiente, porque a frase ali diz exatamente onde a terra se acaba e o mar começa, que é uma frase de Camões. E realmente aqui seria o ponto mais ocidental aqui da Europa. E é muito louco, na verdade, pensar que esse lugar aqui tinha uma representação muito forte há séculos atrás. E ainda tem essa representação muito forte até hoje, porque hoje em dia eu coloco no GPS, chego aqui com moto, carro, tem também aí transportes públicos para chegar até aqui, mas há séculos atrás, imagina que era muito difícil chegar aqui. E quem chegava aqui sabia que era o limite da Terra conhecida para quem olhava exatamente para o Atlântico. E mais lá para frente a gente consegue ter mais vistas de como era o fim do mundo conhecido. 140 metros de altura. Caiu aí, não volta. Alô mãe, tô seguro aqui, hein? Agora eu tiro meu chapéu também para os portugueses, porque eles chegaram assim até o fim da terra conhecida daquela época e olharam para o Atlântico, olharam bem para o final assim do Atlântico e pensaram em ir até lá. Tiveram uma coragem para realmente explorar o mundo através da navegação que na altura poucos teriam. Isso é uma coisa que nós temos que reconhecer dos portugueses, a bravura de ter exatamente essa vontade de ir para lá, para o fim do horizonte. Apesar das situações de colonização e tudo, que também temos aí nossas críticas, mas ter essa bravura de enfrentar esse Atlântico aí naquela altura, com a baixa tecnologia da época, realmente é de se admirar. E aqui do lado também fica a Praia da Ossa, que é exatamente onde está mais ou menos aquela pedra ali. E o nome vem de uma das enormes formações rochosas, que provavelmente é essa pedra aqui que eu estava a apontar aqui, que tem um formato que lembra um osso. Eu vou tentar chegar mais perto, tem que dar a volta por trás do farol e ir para a praia pelo lado de lá. E nesse caso eu não vou mesmo descer, porque o próprio turismo de Portugal alerta que para descer lá o acesso é bem íngreme e também é muito perigoso. Algumas pessoas descem, eu já desci também, mas tem que ter muito cuidado, tá com sapato apropriado e com alguém que já conheça também. Tem que fazer todo esse percurso aqui até
chegar lá na praia. E eu confesso que eu tô um pouco perdido aqui, porque das outras vezes que eu estive aqui, a vegetação estava diferente. Eu já vim aqui no outono, no inverno e na primavera. Agora, no verão, a vegetação parece totalmente diferente. E tá calor demais também, meu Deus do céu. Mas daqui a pouco eu já chego aqui em algum lugar para eu mostrar melhor a praia para vocês. Aqui já dá para entender o porquê que essa praia é tão famosa. Só que tem que descer mais ainda. Como eu disse, eu não vou descer, mas os corajosos e quem quer aí aproveitar esse paraíso realmente vai descer. Tem que descer tudo isso daqui, como o pessoal está descendo. Tem um outro caminho lá por cima também, que o pessoal desce por ali também, para chegar até lá embaixo na praia. Eu vou tentar achar aí fotos da praia, para que vocês possam ver, já que eu não vou lá, mas eu não vejo nada daquilo ali parecer um urso. Eu já vi outras fotos em outros ângulos e eu nunca vi aquilo dali parecer um urso, para dar o nome da praia da Ursa. Pode ser igual aqueles testes lá também, né, que o pessoal geralmente faz de personalidade, que geralmente dá uma coisa para uma pessoa consegue ver uma borboleta, outra pessoa consegue ver um animal totalmente diferente. Pode ser mais ou menos isso aí. Agora, pensando de verdade lá naquela pergunta do começo, por que viajar parece ter virado uma competição? Porque vale mais uma pessoa com vários carimbos no passaporte ou uma pessoa que viaja todos os dias, todas as semanas, todos os meses? De onde é que o pessoal começou a normalizar de quem visitou mais países ou mais lugares é mais importante, tem mais prestígio? Eu também não sou bobo, né? Eu sei que as redes sociais mudaram muito o jeito de pensar das pessoas e hoje você abre as redes sociais e você consegue ver pessoas em Paris, depois você rola um pouco o teu feed e vê pessoas também aí andando por Japão, Itália e outros países. E é claro que as redes sociais, de modo geral, elas influenciam também até nas escolhas dos destinos para onde as pessoas vão, as tendências e tudo mais. Mas o que a gente não pode é normalizar e achar que isso é o normal para a maioria das pessoas no mundo. Essas situações podem fazer a gente confundir um pouco com aquilo que aparece a todo momento em nossa tela, no nosso ecrã, do que aquilo que é real para a maioria das pessoas no mundo. E a partir do meu questionamento, eu fiz um levantamento de dados interessantes que em 2023, 97% das viagens no Brasil foram para dentro do próprio país. Ou seja, 3% dos brasileiros em 2023 viajaram para o exterior. O que eu quero dizer com isso é que viajar para 10, 20, 30 países não é uma experiência universal. Apenas uma pequena parcela das pessoas no Brasil conseguem aproveitar isso. E se eu for olhar aí para o cenário em Portugal, porque é justamente onde eu estou, apenas 50,7% dos portugueses fizeram alguma viagem em 2025. E dessa metade dos residentes portugueses que fizeram alguma viagem, cerca de 85% foram viagens dentro de Portugal. Então talvez exista uma coisa aí que a gente precisa lembrar. A gente não está necessariamente ficando para trás porque ainda não conheceu tantos lugares. Talvez a gente só esteja comparando as nossas vidas com os melhores momentos da vida de outras pessoas. Viajar é incrível, eu adoro viajar, e viajar é um privilégio. E eu não acho que a gente precisa transformar o número de países que a gente conheceu na vida em uma corrida, uma disputa, uma competição. Você não precisa conhecer a Europa toda antes dos 30, você não precisa ter 20 países no seu passaporte e também não existe uma idade certa para começar a conhecer o mundo. O que eu quero com esse vídeo é deixar claro de que cada pessoa tem o seu próprio tempo e talvez viajar não seja sobre quantos lugares você consegue riscar no mapa, quantos dias, meses, anos você tem que passar em algum lugar, ou simplesmente quantos carimbos no passaporte você tem, ou quantas fotos você tirou em monumentos muito famosos. Viajar talvez seja simplesmente ter histórias e experiências para lembrar. Hoje a viagem foi curta, só peguei a moto e vim onde a terra acaba e o mar começa. Espero que vocês tenham gostado de ver alguns lugares de Portugal e sinceramente hoje já foi um ótimo passeio. Agora, até a próxima!